Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a psicóloga Ellen Barros, que nos explica sobre um assunto bem sério, a alienação parental. Doutora Ellen, há uma parcela de pessoas na família que não identificam que isso está acontecendo, não consegue, ou acha que é uma bobagem, acha que é uma briga de casal, às vezes um tio, uma avó que poderia ajudar, mas não identifica ou acha que é bobagem? É muito comum, né, durante esse processo de separação, esse processo mais conturbado em que o casal está se separando, os familiares tomarem partido por um lado ou por outro lado. E aí existe a tendência de mascarar ou de minimizar esses problemas, alegando justamente isso. É uma briga de casal, vai passar, ou então ela é muito criança, ela não vai entender, ela não está entendendo, ela não tá conseguindo digerir o que está acontecendo da melhor maneira possível, e aí acaba minimizando um problema que, como você já falou, Lael, é bem grave, bem complicado. Há casos de alienação parental em que o casal não se separou, ainda é marido e mulher, a família está constituída, a casa existe, o lar existe, mas existe alguma possibilidade de um comportamento que seja de alienação parental? Existe, né, nesse processo de crise conjugal, quando o casal está passando por esse momento, porque a separação ela nunca é estanque, né, ela nunca acontece do dia para a noite, ela acompanha uma série de outros conflitos, ela acompanha uma sequência de brigas, uma sequência de fatos que culmina com a separação do casal. E aí, isso pode acontecer durante esse período, ou pode acontecer também uma desqualificação desse parceiro. Né? Oh, teu pai não presta, teu pai está saindo para beber, teu pai me deixou aqui sozinha cuidando de você, né? Ou então sua mãe trabalha demais, não lhe dá atenção, sua mãe não gosta de você o suficiente. Isso pode acontecer dentro do casamento. A gente não chama de alienação parental, mas chama de uma campanha de desqualificação que prejudica o prestígio desse genitor junto ao seu filho, junto àquela criança. O relacionamento, então, entre esse casal, ainda casado ou já separado, essas duas pessoas, pai e mãe, o bom relacionamento, o diálogo, resolveria mais ou evitaria situações como essa? Preveniria. Né? Se esse casal, primeiro, se ele conseguisse dialogar, se ele conseguisse de maneira saudável dissolver essa relação, não existiria alienação parental. Né? Esses casais se separariam, a conjugalidade terminaria, mas a parentalidade continuaria. O contrário, a gente teria um relacionamento tóxico, não saudável, que culmina com a alienação parental. O diálogo é uma forma mais civilizada de se resolver esse tipo de situação. Combinar, por exemplo, me passa aqui na cabeça, doutora, o filho foi passar o fim de semana na casa do pai, o pai precisou puni-lo por algum motivo, e o pai avisar essa mãe o motivo da punição para que ela mantenha, quando ele voltar para a casa dela, ela mantenha-se firme naquela decisão do pai. Isso seria positivo para a formação da criança? Extremamente positivo. A criança conseguiria entender que existe um discurso coeso e um diálogo entre esses pais. Seria uma saída, uma estratégia de educação extremamente positiva nessa situação. A alienação parental pode chegar ao ponto de ser um crime? Existe alguma lei que tipifica a alienação parental como crime? Existe, né? Em 2010 foi sancionada a Lei 12.318, não criminalizou a alienação parental, mas prevê sanções para esse alienador, administrativas ou sanções cíveis, que vão desde as situações mais simples, as punições mais simples, que é a advertência, até a destituição do poder familiar, quando esse pai ou essa mãe perdem os direitos, perde o poder parental sobre essa criança ou esse adolescente. A lei prevê também medidas que falam a respeito do acompanhamento por um profissional dessa criança, não é? Qual a importância disso? Ela fala tanto do acompanhamento profissional com a criança, mas também com o agressor, para preparar esse agressor para a parentalidade, para que ela possa viver essa parentalidade saudável e para preparar a criança para a relação dela com esses pais. Prevê o tratamento para a criança, prevê o tratamento para o alienado, que é o genitor alienado, que é esse que deixa de ter contato com o filho, que tem esse contato fragilizado, e também para o alienador. Como é que seria esse processo de orientação? Primeiro para a criança. Seria um processo psicoterápico, individual, essa criança estaria
passando por um processo, por um tratamento psicológico, com um profissional habilitado para fazer isso, a mesma coisa com o genitor alienado e com o genitor alienador, e posteriormente, mais para frente, depois que esses vínculos estivessem mais estabelecidos, a mediação de conflito ou a própria terapia familiar para poder solver essas discordâncias ou essas discrepâncias que possam existir nessa relação. E para o alienador, como conversar com ele? Que processo é esse? Fazer ele entender o que ele está provocando? É aquilo que eu falei, dificilmente eles reconhecem ou se colocam nessa posição de alienador. Ele assume muita postura de vítima, de que foi vítima dessa separação o tempo inteiro e precisa cobrar desse parceiro a dívida por ele não ter sido um parceiro supridor, né, ou não ter sido aquele parceiro idealizado, aquele parceiro perfeito. No primeiro momento ele não reconhece, né, ele não se reconhece como alienador. Então o primeiro passo é fazer com que esse alienador se reconheça como perpetrador de uma violência. Depois que ele se reconhece como perpetrador da violência, aceitar o tratamento psicológico, trabalhar essas mágoas, essas feridas, essas questões dessa separação, e aí, uma vez resolvendo essas questões todas, poder começar a trabalhar estratégias para que ela possa redefinir o seu papel enquanto pai e mãe. Dá tempo de correr atrás do prejuízo? Uma criança que sofreu por alguns anos esse tipo de comportamento dos pais? Eu costumo falar na clínica que quando sobra afeto, né, quando sobrou afeto na infância ou quando sobraram experiências positivas na infância, é mais fácil que a gente consiga, no processo psicoterápico, cortar essas arestas e aparar essas sobras. Mas quando falta, é muito complicado. Porque na terapia a gente não tem como preencher esse vazio ou não tem como reescrever essas páginas que ficaram em branco ou essas páginas que foram escritas por outra pessoa. Vai fazer parte da história daquela criança, né? E quando adulto, ela vai reconhecer que aquilo não foi escrito por ela, foi escrito por uma outra pessoa, não é uma memória dela, é a memória de uma outra pessoa. Então, é muito difícil, é possível minimizar. É possível ressignificar, mas reescrever não é um trabalho efetivo, a gente não consegue isso com psicoterapia. Talvez se tivesse sobrado afeto, sim, mas quando falta afeto é mais difícil. E poderia levar quanto tempo esse processo? Ou a vida toda essa criança se tornaria um adulto que ainda continuaria precisando de acompanhamento, de terapia? A gente não tem um tempo preciso, vai depender de como aquela alienação parental incidiu sobre aquele sujeito. Existem alguns sujeitos que conseguem passar quase ilesos por esse processo. Outros têm danos mais severos, danos mais graves. E aí não existe um tempo específico, pode ser que se resolva apenas com psicoterapia ou dependendo da situação, que se combine psicoterapia com psicofarmacologia, né? Acompanhamento com o próprio psiquiatra, dependendo do nível ou do grau do trauma ou da forma como essa alienação se deu. Pode chegar ao ponto de precisar de medicação? Isso. Criança? A criança não com tanta frequência, mas o adulto, quando se reconhece vítima de alienação parental, sim. Se ele entra num processo depressivo mais severo, mais grave, ele precisa do acompanhamento psicofarmacológico e do acompanhamento psiquiátrico para além da psicoterapia. É um tratamento combinado, na verdade. Doutora, uma outra situação. A criança que participou da separação dos pais na justiça precisou ser ouvida diante de um juiz. A criança que como é que se prepara uma criança para passar uma história como essa? Eu posso dizer que não é um procedimento muito fácil, né? É complicado. Existe a revitimização dessa criança. Ela já foi vítima da separação dos pais, ela já foi vítima da alienação parental e agora ela é revitimizada, tendo que recontar essa história várias vezes para pessoas diferentes. Então, o que a gente faz é tentar minimizar e trabalhar com o menor dano possível. Mas lembrando que é um trabalho que não é fácil e que a gente não pode imaginar que mesmo reparando o dano vai ser mais fácil. Não, existe o dano, existe a revitimização, a gente pode minimizar o dano, mas não pode dissolvê-lo em sua totalidade.
Doutora, se eu identifico na minha família um caso desses, vejo uma irmã com o marido fazendo isso com a criança, tem como eu, o terceiro, que estou do lado de fora da história, tem como eu agir? Como deveria ser minha atitude? Primeiro, a conversa com o adulto, né? Chamar os adultos para conversar, evitar que esse conflito se cronifique. Esse conflito se cronificando, existe a possibilidade de que ele vá até a justiça, isso não é interessante. Então, você chama os adultos para conversar, faz com que eles reconheçam que eles estão sendo alienadores e esclarece para eles que existiu a separação conjugal, existiu o rompimento do vínculo afetivo entre o casal, mas que eles continuam a ser pais e mães dessa criança, né? Eles continuam com obrigações parentais, não mais obrigações conjugais, o casamento acabou, mas obrigações parentais. E aí, a ideia é fazer com que eles se sensibilizem e que eles reconheçam de que eles estão sendo violentadores, de que eles estão atentando contra a saúde psíquica, contra a saúde emocional, a saúde mental dos seus filhos. E eu acredito que não seja desejo consciente de nenhum pai fazer com que o seu filho seja vítima de qualquer tipo de violência. Como é que um adulto, querendo modificar essa situação, ou até uma criança, às vezes a gente vê caso de uma criança que busca sozinha, percebe que tem uma coisa errada e que busca um profissional, busca avisar alguém. Como deve ser o procedimento? Como deve se comportar uma criança ao perceber que tem algo errado, ou o adulto quando percebe que precisa de uma orientação? Onde ele deve buscar essa orientação? Bom, se ele for vítima, se for um pai ou uma mãe que se sentir vítima de alienação parental, procurar os órgãos de defesa dos direitos da criança e adolescente. Né? Procurar a vara da infância e juventude, procurar a vara de família, procurar o próprio conselho tutelar e denunciar. Porque alienação parental é violência e violência psicológica também é violência. A gente acha que violência é só aquela que deixa uma marca no corpo, né? Mas a alienação parental ela é uma violência psicológica e aí os órgãos de defesa dos direitos da criança, adolescente, até a própria vara de família recebe essa denúncia e aí vai trabalhar essa situação toda junto com aquele grupo familiar. E a criança, por sua vez, pode propor, sugerir uma conversa com os pais, né, dizendo-se vítima daquela situação, ou também procurar os órgãos os órgãos que defendem os seus direitos. Doutora Eli, se a senhora pudesse deixar um recado para uma mãe ou um pai que percebe que está fazendo isso, mesmo percebe que está errada a coisa, mas continua fazendo por um orgulho, porque a relação acabou e quer colocar a criança no meio desse jogo, que recado a senhora daria para esse pai ou para essa mãe? É pertinente esclarecer e sensibilizar os pais naquela mesma tecla que eu já venho falando desde o início. Lael, que eles possam perceber que existe o fim do casamento e as relações acabam mesmo, e nunca se separar, em tempo algum, será uma coisa boa, se perdem muitas coisas durante essa ruptura, mas é importante que esses pais entendam e compreendam que o casamento acabou, a relação acabou. Existe o ex-parceiro, a ex-parceira, o ex-companheiro, a ex-companheira, mas não vai existir ex-filho. Foi um vínculo que foi criado e esse vínculo ele é eterno enquanto existir vida. A criança é uma parte indivisível, não dá para cortar essa criança ao meio, ela tem que atender a todas as necessidades e desejos de ambos. E compreender que o casamento terminou, mas a parentalidade não. E aquele parceiro foi escolha sua e aquela criança, ela não pediu para estar ali. Então, reconhecer que ela precisa dos dois. Você não pode apagar ou matar em vida um genitor ou uma genitora simplesmente porque o seu amor por ela ou o amor dele por você acabou. Seria esse o meu recado. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Acho que a gente esclareceu bastante sobre esse assunto. Seja sempre bem-vindo aqui no Câmara Aberta. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Ok, nosso encontro de hoje termina aqui. Até o nosso próximo Câmara Aberta. Tchau.